tudo que você pode imaginar, eu escutei, né? Que são bárbaros, que são medievais. Eu comecei no Sport TV em 99, na faixa Zona de Impacto, que era uma faixa direcionada ao público jovem, de esportes radicais. E tive o meu primeiro programa um ano depois. Ali era somente surf. E o seu primeiro foi no surf, né? Surf e skate e esportes radicais. Tinha o... Passando a guarda? Não. Passando a guarda, eu fui com o Joinha entregar o Passando a Guarda, o piloto. Porque eu trabalhava com o cara que fez o roteiro com ele, o Rosaldo Cavalcante, era meu chefe. Então, quando o Joinha levou o piloto do Passando a Guarda, eu tava junto. Que ano foi, cara? Pô, não vou lembrar. Foi antes de eu entrar, eu entrei em 99, sei lá, 97, eu não sei. 97. Mas eu tava lá com o Joinha, quando eu vim o morar no Stepan Rio, esse ano. 96, 97, que eu fui morar no Rio. Cara, mas foi, assim, eu lembro que tava começando o negócio ainda. E o Joinha, essa história é muito engraçada, cara, porque o Joinha até hoje, ele é o mestre do estilo. É um tremendo de um bom vivan. Ele é uma unanimidade positiva mundial. Muito, muito, muito. É um dos caras boa, mais né, queridos, uma energia sensacional, contagiante, sempre para a vibe, sempre de alto astral. E ele era, naquela época, ele trabalhava no Canecão, o extinto Canecão, que foi uma das maiores casas de show de entretenimento do Rio de Janeiro. Então, ele estava ligado, nessa época, com a cultura da galera artística, né? Então, ele entrou lá na sala que eu trabalhava, com o Rosaldo Cavalcante, que a gente fazia revista de surf, e o Rosaldo e o Joinha entrou com uma calça vermelha hot, vermelha pimenta, uma camisa de abotoar fechada, cheia de aranhazinhas, várias aranhazinhas. E ele tava forte, né? Camisa justa. E ele tinha uma costeleta, aquela que vai afinando assim, sabe? Tem um nome pra isso, mas acho que tinha um filetezinho. Ele namorava uma atriz, né? Ele era casado com a Paula Burlamar. Não é isso, cara? Isso. E ele chegou assim, com aqueles trejeitos todos, né? Aí eu falei, pô, Rosaldo, esse maluco aí, pô, esse cara escorrega, não escorrega? Porque sangue bom é Vera. Mas era o estilo dele, né? Querido, super educado, mas veio com os trejeitos todos artísticos. Pelo amor de Deus, galera, não tenho nada contra. Tava muito americano. Tava muito artista, muito artista. Zero homofóbico, ok? Só foi um comentário. Mas o maluco escorrega, né? Aí o Rosaldo falou assim, casca grossa do Royler Gracie, faixa marrom do Royler Gracie. E ele era adversário, rival do Miquimba, lá do De La Riva. Aí que eu fui entender. Era um casca grossa também, né? Um casca grossíssima. E aí que eu fui entender a parceria deles. Eles estavam montando o Passando a Guarda, que foi realmente o primeiro, o precursor, o pioneirismo ali das artes marciais foi o Passando a Guarda. Ele tinha umas frases, o Joinha é muito marcante, né? Mas aí quando o Sport TV... Aí dentro do Zona de Impacto tinha um programa dele também, que era um programa bem pequeno, que era o Hora da Luta. Tá? Ele tinha o Passando a Guarda, que era fora do Zona de Impacto, mas dentro do Zona de Impacto, que eram os esportes radicais, e as pessoas com influência, de forma comportamental e tudo mais, era mais para adolescentes, né? Ele conseguiu botar um programinha lá chamado Hora da Luta, que eram 2 minutinhos, mais ou menos, de uma entrevista, e que tinha até aquela música clássica que todo mundo fala do Joinha, que acho que é House of Pain, né? Só que quando o Sport TV virou Globo, os caras não queriam mais a linguagem do Joinha. A Globo chegou lá... Primeiro que a Globo chegou lá e o Sport TV era da Globosat, não era Globo. Quando a Globo comprou o Sport TV, aí o MMA, Jiu-Jitsu viraram palavrão. Então eles abortaram, esterilizaram, degolaram tudo que era de luta. Que já existia o combate. E eu fui convidado para ser o primeiro editor executivo responsável pelo canal Premier Combate. Ele só tinha um nome, tá? Era o Premier Combate, não é o Combate. No início era Premier Combate. Eu, dentro do Zona de Impacto, em 2000, eu entrei em 99, em 2000, em 2001, eu tive o meu primeiro programa semanal, que era o Opiniático. Que aí eu pegava um tema qualquer e botava várias pessoas dos esportes falando sobre esse específico tema. Então, eu já botava a galera da luta, entendeu? Já tinha essa visão, né? Vou trazer os caras da luta. Para botar dentro do Zona de Impacto. Além de dar audiência, você queria mexer já com a história da luta. Total. São as minhas duas paixões, né?
surf e luta. E sempre teve alguma coisa aqui no Rio, né? A galera gostava do surf e da luta, né? Acessibilidade, acesso total. Royler, o Muito Murilo, fácil, todo exatamente. mundo pegava onda, e todo mundo era. Os faixas pretas, casca grossa na época, todo mundo pegava onda. Né? Exatamente. Todos assistiam Zona de Impacto porque tinha surf. Então foi muito fácil, né? Não tinha dificuldade nenhuma. Uma coisa que eu sempre digo, a galera da luta, ela tem essa índole, né, que vem de dentro mesmo do lutador, que é ao contrário de um jogador de futebol, por exemplo. É difícil você conseguir boas entrevistas com os jogadores de futebol, né? São muito redundantes, são muito limitados e repetitivos. Atrás dos 3 pontos, fazer o que o professor mandou e tal. Não se expõe muito, né? Não tem muita vontade de falar. O lutador, não. Independentemente da gramática, independentemente dele estar falando corretamente ou não, fala, se posiciona. Não tem medo, é posicionamento. O cara vai se posiciona. Ele é até um pouco polêmico às vezes. Sim, tudo bem, mas... E quando não tem que ser, ele dá um ganchinho na linha do cintura de alguém. Verbal, né? É um sparring verbal, mas é inerente ao lutador, né? Por isso que o cara é um lutador, né? E vai deixar alguma coisa marcada, né? Então, as melhores entrevistas, cara, eram com os lutadores. Já se Você destacavam. se lembra de algum assim que chegou a ser engraçado? Assim, cara, pô, esse cara... Tirando aquela que você fez lá com o John Jones lá na academia. Então, no John Jones, aí já foram muitos anos depois, porque aí já foi a época do Sensei Sport TV. Aí já era... Já era um momento que todo final de semana a minha cabeça estava a prêmio. Porque a Globo não queria. A ordem era expressa. Não põe esse programa no ar. E a gente colocava, entendeu? Na desobediência mesmo, na insubordinação. A nossa maior oposição era a própria Globo. Mas... Chegou a ser uma militância ali dentro, porque tinha a galera que ficava ali querendo... Mas o pessoal não dava espaço. Não dava nada, Rogério, não dava nada. A câmera era minha, que eu comprei com a Anaísa. Nós dividimos uma câmera pessoal, nós filmávamos com o nosso equipamento pessoal, compramos um microfone, íamos no meu carro, eu pagava a gasolina. E Globo, né? E a Globo não oferecia nada. O estúdio mesmo, você imagina que tem esse espaço físico para gravar, a gente conseguiu umas placas que estavam escondidas, que tinham sido desovadas, e a gente montou lá um quebra-cabeça que virou o estúdio, improvisado, para o Sensei Sport TV. Mas isso foi bem depois. Isso já era depois, já, né? Houve vários programas e houve várias tentativas que a Globo disse não. Eu tive uma reunião com o Schroeder, cara, que na época era o cara, na hierarquia, na cadeia alimentar, era o maior tubarão de todos. Ele me chamou para um café da manhã. Do jornalismo, no caso? Da Globo. Do esporte da Globo. Era o Schroeder. Era o principal. É o cara que mandava, não só do esporte, não, no jornalismo. Diretor de jornalismo da Globo. Porque nessa reunião, depois da minha reunião com ele, sentaram os responsáveis pelo Fantástico, pelo Jornal Nacional. E ele assim, esse é o menininho do combate aí, me zoando. Mas ele me recebeu muito bem, escutou toda a minha argumentação, eu fui muito preparado para convencer o Schroeder, um dos caras mais inteligentes que eu já conversei na minha vida. Só que no final das contas ele falou, não, por que não? Não, por que não? Entendeu? E era assim, a Globo não queria, ela não sabia diferenciar jiu-jitsu de MMA. Disse, MMA nunca vai vingar. Isso é o quê? Isso é sigla de... É ONG? MMA, você acha que vai vingar esse nome? Enfim, tudo que você pode imaginar eu escutei, né? Que são bárbaros, que são medievais, que são carnívoros, que são canibais, que são homens da caverna. E você pegou várias fases do MMA, né? Quando me lembro ali, mais ou menos nesse meado de 2000, 99, a gente treinava junto no De La Riva, a galera lutava sem luva. Mas nessa época ainda não era Globo. Valia, dava audiência pra caramba. Lutava sem luva. Eu me lembro que eu acho que o Pedro Rizzo, o Marco Ruas, Pedro foi lutar lá na Maxud Plaza, era porrada sem luva. O IVC. Isso. E aí o Vanderlei fez uma luta sangrenta com Arthur Mariano, você lembra? Isso, lembro. Porra, aí aquilo ali, realmente sem luva, tava pedindo pra... como se fosse aquele Bornaco, né? Aquele... Né? O Bare Knuckle, Era como que tá bombando demais lá fora. Que tá bombando lá fora. O McGregor entrou de sócio. Entrou agora, né? O McGregor entrou de sócio. Mas eu entendo, são momentos, né, cara? São momentos. Tem todo um romantismo.
voltando um pouco na época da rivalidade, do jiu-jitsu e da luta livre, é inegável que aquele momento foi importante, aquele momento foi necessário, entendeu? Tem todo um romantismo. Teve a luta se eu não me engano, do Valide com O Eugênio Tadeu. Essa, então, ali é que foi, começou o problema mesmo. Ali começou o problema. Eu acho que ali começou o problema, porque eles botaram na Globo, não foi? E quem era o repórter que mandou cortar e tal? E aí... Acho que era o Boni, né? Não sei se era o Boni, o pai do Boninho. Ficou chocado. Literalmente, ele ficou escandalizado com o que aconteceu. Porque depois dali... tu põe dois carniceiros na Globo, Valide e Eugênio Tadeu. No desconhecimento, na ignorância, achando que vai ser o quê? Que vai ser uma queda de braço? Que vai ser uma troca de carinho? É cabeçada. Murilo, Bussamante. O Murilo e o Marcelo Mendes. O Marcelo Mendes caiu pra fora do ringue, se eu não me engano, e não subiu. Até ali tava tudo sob controle. Mas na hora que fecharam na gaiola ali os carniceiros Valide e Eugênio Tadeu... Aí, meu irmão, a palafita afundou tudo. O Titanic afundou na Globo. Teve uma luta também que... Mas essa eu acho que não foi na Globo, não. Teve o Valide, lutou com o Renzo e apagaram as luzes. Como é que foi essa história? Não, aí foi o Eugênio Tadeu e o Renzo. Foi o Eugênio e o Renzo, foi isso? Isso. Foi que deu até tiro. O Paulo Borracha, nosso camarada, era o juiz. Apagaram as luzes e deu até tiro. Tudo isso, claro que tudo isso aí comprometeu demais a imagem do MMA, né? do Vale Tudo naquela época. Não era o Mas Vale Tudo. Tudo é construído, né? Tudo é feita uma construção, entendeu? Se você for estudar a história do rock, pô, né? Seria hipocrisia ver quantos ídolos do rock não morreram de overdose. Isso também é um péssimo exemplo, é ou não é? Bom, existem formas de você argumentar. Na história do cinema, se a gente for falar de cinema... Bertolucci e Marlon Brando concordaram em estuprar a atriz naquela cena do Último Tango em Paris, se eu não me engano. O Woody Allen responde a não sei quantos processos. Então, sabe, qualquer que seja o núcleo... A profissão você vai ter alguma coisa errada, né? Claro, sempre como qualquer outra. Qualquer profissão. Política, né? Se a gente for discutir política, 98% dos políticos são inescrupulosos. Então, no meio da luta, meu irmão, pô, é claro que existem os maus elementos, entendeu? Uma atitude ruim e tal, o negócio, o sangue sobe pra cabeça e o cara não sabe. Ele tem que pensar nas consequências. Jogador de futebol, quanto jogador de futebol não responde processo? É só uma questão de ter critério, entendeu? Era uma má vontade. Essa luta do Valide, especificamente com o Eugênio Tadeu, acho que chocou ali, surpreendeu de forma negativa. Para a galera da luta, eu acho que não foi nada tão imprevisível, era uma coisa que hoje em dia a gente vê, é o que mais acontece, né, quando você assiste ao UFC. E você vê que as pessoas até criam uma tolerância. Você não consegue andar na rua e se você vira um cara ensanguentado na rua, porque o cara foi atropelado, você fica chocado. Mas você vê dentro do octógono, ali está contextualizado, ali está dentro de um contexto. Então não te choca tanto, né? Você já está anestesiado com aquilo, é hábito, é costume. Já aconteceu, né, o negócio ali, né? Você vê essa luta agora, não sei se você viu, do Poatan. Claro que eu vi. No final o cara saiu sangue assim, ele tentando esconder e tal. E a galera... Mas então, não choca mais. Só choca se alguém assistir ali pela primeira vez. Já estava acontecendo ali, nem viu, foi lutando, né? Porradaria. 2 semanas atrás também, a Norminha com a Aidana, nossa senhora, precisou de uma cirurgiã plástica. Abriu uma avenida de... Primeiro, acho que foi uma cabeçada não intencional, e depois houve cotoveladas, abriu uma avenida ali que realmente chega a chocar. Mas a gente já está acostumado com isso. A gente vê isso toda hora, não só na televisão, a gente vê isso em treinamentos. Acontece acidente. Qualquer área, né? Quantas vezes no judô, escapa ali, você está num kumikata, numa troca de pegada, escorrega uma mão e entra uma mão e o olho incha. É acidente, é acidente. Futebol, os caras morrem, Rogério. Os caras morrem. Não existem 1000 exames, os caras morrem de coração com 24 anos. Os caras dão cabeçada e a televisão se preocupa em não mostrar. Mas quando os caras sobem ali no escanteio e dão cabeçada e bate cabeça com cabeça, o cara vai tomar 14 pontos também, mas a televisão não vai mostrar. Pode ter um traumatismo ali. Claro. O cara vai cabecear para fazer o gol e mete a cabeça na trave. Ou o goleiro que vai fazer uma defesa, bate a cabeça na trave. A televisão vai ter preocupação em não fechar, fazer ali no zoom
o buracão que o cara abriu, que o goleiro abriu, porque não tem nada a ver com a proposta do futebol, né?